Abra sua Bíblia no Salmo 23. Esse é o salmo que temos estudado no mês de novembro. Estamos extraindo diversas lições preciosas para a nossa vida. E cremos que Deus ainda quer trabalhar bastante em nosso coração com os últimos 2 versos que ainda falta abordarmos. Salmo 23, salmo muito conhecido, onde a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, nós queremos nos entregar ao Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo edifique a nossa vida, nos trazendo consolo, nos dando a plena certeza de que o Senhor é não só o perfeito pastor, mas o melhor anfitrião, que nos convida para estarmos na tua mesa, nos convida para estarmos à tua presença. Abre os nossos olhos, Senhor, as verdades que o Senhor tem preparado para a nossa vida na tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso objetivo é entendermos o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós já vimos que o salmista começa o Salmo 23 comparando Deus com um pastor extremamente cuidadoso. E se eu creio que Deus é o meu pastor, como diz o primeiro versículo, eu não sinto falta de nada. Ele me traz contentamento em todas as situações. Nós já vimos aqui que, na verdade, a expressão nada me faltará, no primeiro versículo, não traz a ideia de que Deus cuida tanto da gente, Deus nos ama tanto que Ele nos dá tudo o que nós queremos. Pelo contrário, aqueles que confiam no Senhor, assim como uma ovelha confia no seu pastor, não sentirá falta de nada. E então nos versos 2 a 4, o salmista ilustra como o pastoreio de Deus supre de maneira abundante todas as necessidades do seu povo, providenciando pastos verdejantes, águas de descanso, guiando pelas veredas da justiça e dando segurança pelo vale da sombra da morte. Mas a partir do versículo 5, meus irmãos, você já deve ter percebido que há uma mudança no Salmo. Há uma mudança nessa metáfora que Davi utiliza. A ideia de um pastor guiando a sua ovelha é cumprida, cumpre o seu objetivo. Se você ler do verso 1 ao verso 4, você entende claramente que assim como um pastor vai à frente de sua ovelha, dando sustento, provisão, direcionamento, segurança, proteção, livramento, Deus age dessa mesma maneira conosco, ainda que Ele nos faça passar pelo vale da sombra da morte. Mas uma vez que essa proposta da metáfora de Deus como pastor cumpriu o seu objetivo, Davi agora escolhe uma outra metáfora. Se na primeira parte, Deus é o paradigma de pastor,
agora a imagem muda. E Deus se torna o paradigma de anfitrião, que nos convida para estarmos na sua casa, estarmos à sua mesa. Mas quando nós paramos para estudar o Salmo 23, versículo por versículo, oração por oração, me parece que há alguma coisa errada com esse versículo 5. Existem 4 coisas aqui que nós precisamos observar. E muitas vezes a nossa visão romântica desse salmo nos impede de nós colocarmos o nosso pé no chão e entender sobre o que Davi está falando. Nós lemos esse salmo há tantos anos, tantas vezes, de maneira quase já programada para como nós vamos interpretá-lo, para interpretarmos de maneira triunfalista, que nós deixamos passar alguns detalhes muito preciosos. Então preste atenção, veja aí que há uma mesa, e essa mesa, o anfitrião preparou para o seu convidado. Porém, esse anfitrião não parece tão gente boa assim. Porque em frente a essa mesa estão os inimigos, os adversários. Além disso, esse convidado passa por uma espécie de unção. E nessa mesa também há um tal cálice que está ali transbordando. Eu não sei você, mas para mim isso parece completamente desconexo, uma figura da outra. Que anfitrião é esse que me prepara um banquete na frente dos meus inimigos? Imagine que você está num shopping e decide parar e comer alguma coisa na praça de alimentação. E de repente, quando você está procurando um lugar para sentar, você vê de longe uma pessoa que você sabe que não gosta de você. Você vai correndo sentar perto dela? Afinal, por que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos? De onde será que Davi tira essa imagem então? Nós já vimos que para falar de Deus como pastor, Davi tem muita experiência. Afinal, ele já foi um pastor também. Já houve um momento na sua vida em que ele conseguiu imaginar completamente como seria se ele fosse uma ovelha e Deus sendo o seu pastor. Que episódio na vida de Davi o inspirou para falar de uma mesa na presença dos seus inimigos? Bem, a história de Davi é bem grande e eu quero lembrar de um episódio aqui que não é muito conhecido, na verdade, mas que está descrito em 2 Samuel, capítulo 17, versículos 24 a 29. Eu vou ler para você o que está acontecendo aqui. Lembre-se que Davi, como o pastor José Roberto falou hoje de manhã, em um certo momento de sua vida, precisou fugir de seu próprio filho Absalão, que queria matá-lo para usurpar o trono. É nesse contexto em que Davi chega a uma cidade chamada Manaim. E veja só o que acontece nessa cidade. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Davi chegou a Manaim. Absalão, seu filho, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Então ele está dizendo aqui que o exército de Davi e o exército de Absalão estão próximos, estão bem perto um do outro. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro,
trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, e também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Como eu disse, Davi está fugindo de seu filho Absalão e chega a essa região chamada Manaim. Para nós leitores, se a gente prestar atenção, lá no início do segundo livro dos reis, nós vemos que depois que Saul foi morto, um de seus filhos foi levado para esse território, para Manaim, para ser declarado rei. Só que outras cidades do reino apoiaram o reinado de Davi. Tudo indica então, meus irmãos, que nessa região em que Davi chega aqui, ele não vai ser muito bem-vindo. As pessoas não o reconheciam como rei, elas queriam que os descendentes de Saul estivessem no trono. Além disso, para piorar a situação, Davi foi acusado algumas vezes de ter o sangue da casa de Saul em suas mãos. E para piorar ainda mais, um dos líderes dessa região, chamado Sobi, era cunhado do comandante do exército de Absalão. Tinha tudo para entregar Davi nas mãos do seu filho. Davi então se vê cercado, porque ele não poderia voltar, porque o exército de Absalão já estava no mesmo território se preparando para a batalha. Então, era de se esperar que Davi fosse completamente hostilizado. Mas é exatamente o contrário que acontece aqui. O que poderia ter sido uma recepção completamente hostil, acabou sendo uma recepção maravilhosa, com os líderes daquela região preparando um banquete para Davi, para os seus aliados. Então, pode ser que Davi tenha se lembrado disso, ao escrever que Deus preparou para ele uma mesa na presença dos seus inimigos. Porque aqui há uma inversão. Aquilo que Davi esperava que aquilo que Davi esperava que acontecesse, não aconteceu. Aliás, guarde esse conceito, porque ele é muito importante para entendermos o Salmo 23. O conceito de inversão. Aquilo que a gente espera que aconteça, não acontece. A primeira expectativa, então, ao se ter uma mesa na presença dos inimigos, não é tão boa. É um mau sinal tê-los ali. Afinal, eles estão esperando a morte daquele convidado. E da mesma forma, talvez não seja uma notícia tão boa o convidado estar sendo ungido e ter um cálice transbordante na sua frente. Hoje pela manhã, o pastor José Roberto pregou no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a gente consegue fazer uma comparação entre esses dois versículos, o 4 e o 5. E embora no versículo 4, Davi ainda esteja falando sobre o pastor e sua ovelha, nós já notamos que há uma mudança ali. Porque nos 3 primeiros versículos, Davi fala sobre o pastor. Agora, a partir do versículo 4, ele fala para o pastor. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Na poesia hebraica, existe aqui uma comparação, um paralelo entre essas situações. A sensação de andar no vale da sombra da morte é a mesma de ter uma mesa na presença dos seus inimigos, ter a sua cabeça ungida com óleo e ter diante de si um cálice transbordante. Uma sensação não tão boa. Ok, mas que unção é essa? Que traz medo em vez de alegria.
que traz tensão em vez de consolo. Geralmente, quando a gente fala sobre unção no Antigo Testamento, a gente está falando sobre um ritual ali que concede à pessoa autoridade, que concede à pessoa capacitação, consagração. Os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos. No Novo Testamento, a unção era um símbolo, apontava para a cura do Espírito Santo. Mas essa unção aqui tem alguma coisa de diferente. Inclusive, infelizmente, isso não é tão claro aqui em português, mas quando nós analisamos o verbo que Davi utiliza aqui para ungir, nós percebemos que ele não é o mesmo verbo que geralmente é utilizado para você derramar óleo, mas sim para engordurar, no sentido de engordar, de preencher algo com gordura. É o mesmo verbo utilizado no livro de Levítico, quando Deus dá as orientações sobre as ovelhas que deveriam ser engordadas para o sacrifício. A minha mãe sempre me conta de quando ela era criança e morava no interior do Espírito Santo com a sua família, num sítio. E ali eles criavam alguns animais, inclusive porcos. E sempre tinha um porco que eles escolhiam para matá-lo e comê-lo no Natal. Desde o início do ano. Então eles falavam, aquele dali vai ser o porco escolhido para a gente comer no Natal. E o que eles faziam durante o ano? Eles engordavam esse porco. É exatamente esse mesmo conceito que está presente no ungir aqui no Salmo 23. Tem uma ovelha sendo preparada, sendo engordada, cevada para o sacrifício. E se este convidado está diante dos inimigos, sendo preparado para o sacrifício, esse cálice transbordante também não deve ser sinal de coisa boa, né? Se você ler o Antigo Testamento, você vai notar que há alguns salmos e muitos trechos nos escritos dos profetas que falam sobre um cálice transbordante. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus, que está pronto para ser derramado sobre as nações, que traz o seu juízo, a punição pelos pecados. O Salmo 75, por exemplo, diz que na mão do Senhor há um cálice espumando, preparado para todos os ímpios da terra. E sabe quem vai tomar esse cálice? Esse convidado aqui do Salmo 23. O cálice dele está transbordando. Não basta estar em frente a uma mesa com inimigos, não basta estar sendo preparado para um sacrifício, ainda tem um cálice da ira de Deus para tomar. Mas eu quero lembrar novamente que aquilo que Davi espera que aconteça, não acontece. Se ele passa pelo vale da sombra da morte, naturalmente o medo pode invadi-lo. O pior está prestes a acontecer. Mas, como vimos hoje, o nosso pastor está conosco, oferecendo consolo e segurança. Se ele espera ser hostilizado pelos inimigos, o anfitrião lhe oferece um banquete. Da mesma forma, meus irmãos, se inicialmente ele espera que seja sacrificado e espera experimentar o cálice da ira de Deus, a situação é invertida de alguma forma. Como? Ele se lembra quem é o anfitrião. Quem é que está convidando Davi para um banquete?
é o Senhor. E onde é que Davi está quando Deus o convida para um banquete? Versículo 6. Habitarei aonde? Na casa do Senhor. E quando nós lemos no Antigo Testamento sobre a casa do Senhor, a gente precisa lembrar onde que era a casa do Senhor no Antigo Testamento. Que estrutura que simbolizava a presença de Deus no meio do povo? O tabernáculo. Lembrar-se de que Davi está na casa do Senhor é muito importante justamente porque vai nos ajudar a entender que mesa é essa. E como é que ela foi transformada. Como é que a situação foi invertida. Muito bem, qual era a primeira coisa que você via quando entrava no tabernáculo? No pátio do tabernáculo, um altar, onde aconteciam os sacrifícios. Podemos chamar de uma espécie de mesa de madeira, revestida de bronze, onde as ovelhas cevadas, aquelas que foram engordadas, eram sacrificadas no lugar das pessoas. Aqueles animais experimentavam simbolicamente o cálice da ira de Deus, para que o perdão dos pecados fosse dado. Mas se você continua entrando no tabernáculo, você chega ao átrio. E ali no átrio, você vai ver 3 elementos. Primeiro, do seu lado esquerdo, um candelabro que simbolizava a vida, as bênçãos que Deus havia dado ao seu povo. Na sua frente haveria o altar do incenso, simbolizando as orações do povo sendo levadas a Deus. E à sua esquerda haveria uma mesa. A mesa dos pães da proposição. Nessa mesa havia 12 pães que deveriam ser trocados semanalmente pelos sacerdotes. E ela e esses pães simbolizavam a provisão de Deus e a comunhão do Senhor com o seu povo. Notaram então a inversão que acontece no próprio tabernáculo? Fora da tenda, nós temos uma mesa onde acontecem os sacrifícios. Dentro da tenda, a mesa de provisão e comunhão. Isso faz com que o nosso simbolismo aqui do cálice também seja invertido. Se antes nós tínhamos tudo para pensar que esse cálice que está transbordando é o cálice da ira de Deus, existe um outro cálice aí, que talvez a gente esteja se esquecendo. O cálice que é descrito lá no Salmo 116. O Salmo 116 vai descrever para nós o derramamento de uma taça de vinho sobre o altar. Não como um juízo de Deus, mas como uma celebração de ação de graças pelo livramento divino. E é por isso que o salmista chama esse copo, chama essa taça de cálice da salvação. Você se lembra? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei do cálice da salvação. Davi sabia então, meus irmãos, que de alguma maneira, em algum momento, para que ele pudesse habitar na presença do Senhor para todo o sempre, a sua situação precisava e seria invertida. Ele precisava e iria ser substituído. Alguém precisava ser colocado sobre o madeiro, na presença dos seus inimigos. Alguém precisava ser separado, preparado e ungido para um sacrifício. Alguém precisava tomar o cálice da ira de Deus. E quem você acha que fez isso no lugar de Davi? Quem você acha que fez isso no meu lugar e no seu lugar? Jesus Cristo. Jesus que foi pendurado sobre o madeiro, escarnecido diante dos seus inimigos. Ao longo de sua vida, Jesus foi sendo
preparado e se preparando para o seu próprio sacrifício. Na semana de sua morte, Jesus foi ungido. Na noite em que foi traído, ele pediu a Deus 3 vezes: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus é aquele que recebeu em nosso lugar o cálice da ira de Deus, para que nós possamos experimentar o livramento divino e tomar o cálice da salvação. Jesus é aquele que transforma a mesa de sacrifício na mesa de provisão e de comunhão com Deus. Jesus é aquele que experimentou Ele mesmo o vale da sombra da morte, para que quando nós passarmos por ele, nós saibamos que não estamos sozinhos e não precisamos temer, porque Ele está conosco e porque logo depois desse vale, bondade e misericórdia certamente nos seguirão para todo sempre e habitaremos em sua presença. Jesus é aquele, meus irmãos, veja aí, que cumpre o Salmo 22, dizendo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é aquele que cumpre o Salmo 23, tomando sobre si o cálice da ira de Deus. E Jesus é aquele que cumpre o Salmo 24 também, porque Ele não apenas morre, mas Ele ressuscita e sobe aos céus. E Ele é o único de quem nós podemos falar e de quem se pode falar: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O Salmo 23, meus irmãos, como nós já falamos aqui, é um salmo de confiança. Deus nos chama para sermos as suas ovelhas. E Ele também nos convida para sermos os seus hóspedes de honra. Não há melhor anfitrião do que o nosso Senhor. Ele nos chama para um banquete à sua presença, para experimentarmos não o cálice da sua ira, mas o cálice da salvação. Não para que estejamos preparados para nos sacrificar pelos nossos pecados, mas para vivermos uma vida transformada como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É através de Cristo Jesus e somente dele que nós podemos nos apropriar de todos os benefícios de termos Deus como nosso pastor e como nosso anfitrião. E todos aqueles que já tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, são chamados não só a relembrar o sacrifício de Cristo, mas também a compartilhá-lo e a celebrar as incontáveis bênçãos e a sua presença entre nós. É isso que nós vamos fazer agora, celebrando a ceia do Senhor,